Alguém consegue viver sem água? Você pode viver sem comida algum tempo, mas sem água é impossível. E eu estava observando, vendo, fazendo um retrospecto da situação que o mundo se tornou nos últimos dias, meses, e por que não dizer nos últimos 2 anos. O mundo virou uma bagunça, você concorda comigo que se tornou uma bagunça generalizada de repente. Todos os cantos da terra foram tocados ao mesmo tempo, por uma crise sanitária sem precedentes. Isso aconteceu no mundo todo. Isso não foi exclusividade apenas da América do Sul e da América do Norte. Isso aí aconteceu nos 5 continentes. Essa bagunça gerou uma confusão generalizada também. Eu estava vendo que gerou também as pessoas ficaram confusas temporariamente, pessoas que ficaram confusas parcialmente, e parece que muitos ficaram confusos completamente, parece que até um processo irreversível, né? O que aconteceu, pastor? A maioria das pessoas perderam o norte, perderam o rumo, não sabia para onde ia, foi um impacto tão gigantesco, nunca a humanidade foi tão violentada, tão agredida severamente no seu psicológico, como nos últimos meses, como nesses últimos 2 anos, e tem mais, a sociedade não estava preparada para esse baque, veio de uma vez, e afetou de uma forma agressiva a mente, o psique, isso tudo ficou, foi um impacto gigantesco, que a sociedade entrou em colapso, onde as pessoas ficaram sem rumo, ficaram sem o norte, ficaram sem a direção, as pessoas não sabem a que se apegar, e essa fase, ela ainda não acabou, ela ainda existe, ela perdura, parece ser aqueles filmes que a gente já assistiu de ficção, onde a terra é praticamente totalmente destruída, sobra ali alguns humanos e aí fica cercado de zumbis. A confusão foi estabelecida no mundo, e você faz parte de uma geração que está vivendo isso. Isso fez com que o senso de humanização fosse negligenciado. O amor pelo próximo e por vida se tornou algo banal. Por que o pastor está falando isso? Porque é simples, morrer 100 ou morrer 1000, hoje, para a maioria não faz muita diferença, não faz diferença. No mundo que antes desse episódio, antes dessa situação, quando caía um avião com 100 pessoas, tocava o mundo todo, todo mundo ficava consternado, triste. Hoje cai talvez centenas de aviões por dia, em números que a gente está falando, mas o pessoal está querendo saber quem é que ganhou a medalha. As pessoas estão preocupadas em saber se o campeonato da Champions League lá começou ou terminou, está querendo saber o resultado do campeonato brasileiro. Você percebe que tornou-se banal, morreu 900 pessoas ontem, e daí? Então você percebe que aos poucos isso foi tomando conta da mente humana, isso parece que então banalizou, para a sociedade. A confusão atingiu de forma brutal o raciocínio lógico, ético, humano das pessoas. As lideranças, os meios de comunicação, cada um tentou fazer seu papel, cada um tentou desempenhar, dar o rumo para a massa, e com isso acabou de confundir e desestabilizar mais a sociedade. E aí surgiu o cientista de plantão. Não, se você fizer isso, se o governo fizesse isso, se a OMS fizesse isso, não, porque isso resolve. Começou a surgir os cientistas de plantão. E como surgiu gente com receita, gente com métodos de cura, começou a surgir tudo quanto é tipo de gente aí, os especialistas em pandemia, como se já tivesse vivido várias pandemias no mundo. Foi um absurdo.
A sociedade então entrou em mais confusão, mais gente falando, mais informações chegando, e você não sabe a quem você se apega. É como se fosse um estouro de boiada. Talvez vocês não tenham muita familiaridade com isso não, mas para quem viveu no interior, como eu vivi, cidade pequena, em que passava aquela boiada na frente da escola, né, rumo ao matadouro, e às vezes estourava aqueles bichos com latido de cachorro ou rojão, sei lá, a gente viu o que era uma boiada espalhar na cidade. Cada um corre para um lado. Nesse momento não havia ninguém para juntar a manada. No momento que nós passamos, não houve ninguém. Cada um procurando o seu quadrado, ali no seu quadrado, cuidando da sua vida. A sociedade ficou vulnerável. E quando se torna vulnerável, se torna presa fácil. Para ideologias, se torna fácil. Para uma política tendenciosa, para uma mídia tendenciosa, vai aceitando e acreditando tudo. Você já deve ter ouvido o seguinte jargão: a união faz a força, mas a dispersão enfraquece, gente. Por que uma igreja ela tem que ter comunhão? Porque isso é força. Dispersa uma igreja para você ver o que ela se torna. Assim é a sociedade. Aquilo que deveria unir para vencer, se pulverizou. Perdeu a força contra um grande problema que nós estávamos atravessando. E a igreja? E aqui que eu queria falar um pouquinho daquilo que a gente tem conhecimento. E a igreja? Não só a IBP, mas as igrejas. A instituição de credibilidade para unir, fortalecer a massa, ajudar, orar, interceder. Ela teve que fechar suas portas. Nosso ministério e todos os demais do mundo teve que fechar as suas portas. Então o que aconteceu? Houve a dispersão. E eu pude ver nesse período em que as igrejas foram, os cultos pararam, ficou só pelos cultos online, as igrejas foram obrigadas a fechar, muitos se dispersaram. Lembra da boiada? Se dispersou. Houve um estouro, pá, pandemia, explodiu tudo. Foi tudo bom, espalhou. Os cultos em todas as igrejas, depois de algum tempo, voltou. Mas a gente pôde perceber que parte do corpo congregacional não retornou. Estava conversando isso aí com o pastor Israel essa semana. E aqui, eu estava olhando e orando. Senhor, tenha misericórdia das pessoas, tenha misericórdia, as pessoas estão confusas. E aqui Deus me deu essa palavra, por enquanto foi só a introdução. Mas com muita paciência, porque eu também sou meio lerdo às vezes para entender os propósitos de Deus, Deus aqui foi me explicando, me dando uma metáfora fantástica. O abandono das pessoas em relação às coisas de Deus, aos cultos, seria como se tirasse um peixe do lago, água limpa, ali ele tem alimento, tem nutrientes, mas você tira ele e coloca ele do lado do lago. Esse peixinho, ele fica se debatendo ali no cimento, ou então ali do lado do lago, aí você vem e joga um pouco de água em cima dele, refresca ele, as guerras dele enchem de água, ele consegue respirar e por aí vai. Olha que analogia tremenda Deus nos dá. De vez em quando vem alguém e joga mais um pouquinho de água, ele se debate, né? Ele vai se refrescando, mas aquele peixinho, ele precisa do quê? Ele precisa de água mesmo, ele precisa mergulhar, ele precisa se aprofundar, ele precisa ser repleto, pleno, coberto, ele não precisa de conta-gota. A única coisa que aquele peixinho tem naquele momento é uma porção de água, que nele é misericordiosamente jogado. E aquele peixinho se apega, a única coisa que ele tem, que está dando vida para ele, é aquele pouquinho, então ele se apega a isso. Aquilo para ele já é algo, já é o suficiente, sendo que ele tem um lago imenso. Assim, e aqui tem a explicação da metáfora, assim tem sido a vida de muitos que se esfriaram na fé, que se dispersaram. As pessoas sem ter um norte, elas foram desesperadamente, elas foram se apegando ao pouquinho, a um culto virtual, a uma mensagem que de vez em quando, a um panfleto que ele encontra,
mas longe do lago, longe das águas. Como aquele peixinho fora do lago, que se apega àquele pouquinho de água que é jogado nele de vez em quando, muitos crentes têm vivido de míseras porções. O que estava ao alcance do povo disperso, fora d'água, eles foram se apegando à mídia, às redes sociais. Só que isso não vem só coisa boa, vem coisa ruim no meio. A televisão. Isso foram gerando conteúdos para saciar a sede dessa sociedade confusa. E assim como um peixe, e aqui nós já vamos para um outro caminho, que isso aqui Deus vai falando e a gente vai falando, isso é tremendo. Assim como um peixe fora do seu habitat, ele teve que se adaptar e viver fora d'água. Muitos têm se adaptado a viver fora do habitat de Deus. O que aconteceu? Os cultos voltaram. O lago voltou a estar cheio novamente. Mas muitos se acostumaram agora a viver fora. Continuar sobrevivendo de míseras porções de conteúdo. E aqui entra algo interessante. O que vem acontecendo com o povo evangélico, em sua maioria, é algo que nós chamamos de mutação. Na evolução das espécies, lá no passado, se constatou que peixes que tiveram que viver com míseras porções de água, se tornaram através dos tempos, eles começaram a ter pernas, rabos. E o que viraram esses peixes? Lagartos. Deixaram de ser anfíbios, se tornaram répteis. Eu não sei se você está conseguindo pegar a profundidade disso que pode trazer para a nossa vida. Nós vamos nos acostumando, nós vamos aceitando viver de míseras porções, sendo que a gente tem água em abundância para mergulhar e viver dentro dela, mas o conta-gota já está sendo suficiente, e isso vai transformando a gente vai acostumando, e isso vai ficando legal, e a gente vai aceitando, e uma porçãozinha aqui, e a outra porçãozinha ali, e a gente vai vivendo daquilo, e a gente está esquecendo da nossa origem, daquilo que Deus fez, daquilo que é o plano de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Em outras palavras, é peixe virando lagarto.